Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar as funções orgânicas, a importância de cada uma, a nomenclatura e os grupos funcionais de todas elas. Vamos começar pelos álcoois. O grupo funcional que representa os álcoois é o OH. O OH é chamado de hidroxila, ou seja, quando aparecer hidroxila ligado a um carbono saturado, nós estaremos diante de um álcool. Como é a nomenclatura? A nomenclatura usaremos o OL no final da palavra e esse OL deve ser posicionado. Eu vou colocar um exemplo para você entender melhor. Você aprendeu a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos relembrar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 é but, AN porque só tem ligações simples e O porque é um hidrocarboneto. Nessa estrutura não temos mais um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é quando só tem hidrogênio e carbono. Nesse caso, nós temos hidrogênio, carbono e oxigênio. Sendo assim, deixou de ser hidrocarboneto. E virou o quê? Virou um álcool. Como é que eu sei que virou um álcool? Por conta da presença da hidroxila. Como é que vai ficar a nomenclatura? 4 carbonos, but. AN porque só tem ligações simples. O álcool ele vai ser representado pela terminação OL. Essa terminação precisa ser posicionada. Por que eu coloquei o número 2? Porque eu vou numerar a cadeia de maneira que a hidroxila fique com o menor número possível. Se eu começar a numerar desse lado, a hidroxila vai ficar com o número 3. Se eu começar a numerar desse lado, a hidroxila vai ficar com o número 2. A preferência é que a hidroxila fique com o menor número possível, então nós vamos começar a numerar desse lado. 1, 2. Dessa maneira, o álcool vai ficar na posição de número 2. E a palavra vai ficar butan 2-ol. O nome fica quebrado mesmo. Observação. Nos hidrocarbonetos você estava acostumado com esse final O. O final O é o final dos hidrocarbonetos. Já essa terminação OL é a terminação que caracteriza os álcoois. E sempre que aparecer uma hidroxila, nós vamos precisar posicionar. Nós só não precisaremos posicionar a hidroxila se a estrutura for muito pequena, como é o caso do metanol e do etanol. Aqui não é necessário posicionar a hidroxila, mas a partir de 3 carbonos já torna-se essencial que a gente posicione a hidroxila, porque a hidroxila pode vir tanto no primeiro quanto no segundo carbono. Então, nós precisamos identificar aonde está a hidroxila. Daí a importância de posicionar a hidroxila quando a cadeia possui a partir de 3 carbonos. Para você entender melhor, eu coloquei aqui duas estruturas muito parecidas, o propan 1-ol e o propan 2-ol. A diferença é só o local que está a hidroxila. Nessa estrutura, a hidroxila está no primeiro carbono, por isso que ela recebeu o nome de propan 1-ol. Porque a hidroxila está ligada ao carbono de número 1. No caso dessa outra estrutura, a hidroxila está ligada ao carbono de número 2, por isso que o nome se tornou propan 2-ol. Importância dos álcoois. Podem ser usados como solventes, na limpeza doméstica e como combustível. O álcool mais famoso que temos é o etanol. Vamos agora aos fenóis.
Nos fenóis, a hidroxila está ligada diretamente ao carbono do anel aromático. No caso dos álcoois, temos a hidroxila ligada ao carbono saturado. Já nos fenóis, a hidroxila está diretamente ligada ao carbono do anel aromático. Então, essa é a diferença. Não podemos confundir fenol com álcool. Cuidado! Como é a nomenclatura dos fenóis? Nós vamos considerar o fenol como sendo a cadeia principal, tanto que ele vai aparecer aqui por último. Vamos numerar essa cadeia, dando prioridade para a hidroxila. Então, a numeração começa aqui, da hidroxila, 1, 2. Esse pedacinho aqui é uma ramificação chamada metil. Como esse metil está na posição 2, nós escrevemos 2-metil. E por último, o fenol, que é a cadeia principal. Mais um exemplo de fenol. Vamos começar numerando de forma que a hidroxila fique com o menor número. Então, começa daqui, 1, 2, 3. Sendo assim, o metil ficou na posição 3. Escrevemos 3-metil. Por último, a cadeia principal, que é o fenol. Importância dos fenóis. São muito utilizados na produção de corantes orgânicos e de medicamentos. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são representados pelo grupo funcional carboxila. Mas como é a carboxila? A carboxila é formada por esse pedacinho aqui, que é o C-O, também chamado de carbonila, e também é formada por esse outro pedacinho, que é a hidroxila. A junção desses pedacinhos forma a carboxila, e é a presença da carboxila que vai indicar que estamos diante de um ácido carboxílico. A carboxila pode aparecer assim, ou assim, COOH, é a forma abreviada, digamos assim. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos é feita da seguinte maneira. Usamos a palavra ácido no começo e a terminação oico. Exemplo de ácido carboxílico. Nessa estrutura, podemos observar a carboxila. Dessa maneira, estamos diante de um ácido carboxílico. Como é feita a nomenclatura? Usamos a palavra ácido no começo. A cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 é o quê? Pente. O an, porque só tem ligações simples entre os carbonos. E o oico, que é a terminação dos ácidos carboxílicos.